Boa noite, vamos entrando, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, terceira live, Michael Dantas. Hoje o assunto está muito interessante, vai ser uma live especial aí, tenho certeza que vai enriquecer muito o conhecimento de todos vocês. Vai ser uma troca muito legal, muito interessante, espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas, como abrir sua empresa do zero. Uma live aí que vai ser transformadora e tenho certeza que esclarecedora ao mesmo tempo. Então, pessoal, aproveite, vamos entrando aí, vamos esperar a galera entrar. Seja bem-vindo, Júlia, Amanda, a Dani, o Luizinho, Júlio, sejam bem-vindos, pessoal. Seguir com o propósito, essa que é a intenção aí da gente compartilhar essas informações que eu venho buscando ao longo desses 10 anos de carreira, de 6 anos, 5 anos que eu abri a minha empresa. Então, é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero iniciar essa live de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito que é muito importante, porque quando nós dizemos que queremos abrir uma empresa, nós estamos falando de sonhos. E sonhos quem nos dá é Deus. E eu tenho certeza que a melhor forma da gente iniciar essa live seria com uma oração. Queria saber se vocês me permitem aí estar orando agora, no início dessa live, para que Deus possa nos abençoar nas informações, para que a gente possa caminhar e que seja muito bom aí para todos vocês. Então, se vocês puderem, eu vou estar orando aqui, se quiserem fechar os olhos, seria muito importante. Senhor Jesus, nós te entregamos nesse momento, essa live. Nós sabemos que os teus planos são muito maiores do que os nossos e que as empresas elas servem também para o cumprimento do nosso propósito, Senhor Jesus. Eu te entrego nesse momento, Senhor, todas essas informações, entrego todas as vontades, os sonhos, os desejos que estão no coração de todo mundo que está entrando para assistir essa live. Que o Senhor possa tocar, que possa dar a coragem, uma unção de ousadia, uma unção que possa nos encorajar a buscar nossos sonhos, a buscar nossas metas, a buscar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor Jesus. Nós te entregamos esse momento para que seja dado honra e glória ao teu nome e que todos os frutos que saírem daqui, que saiam para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos na Bíblia e sabemos que o Senhor tem nos direcionado até aqui. Muitos podem ter entrado, Senhor Jesus, pelo chamado de abrir sua empresa, mas sabemos que o Senhor tem um propósito muito maior sobre nossas vidas e nós confiamos a Ti esse momento, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pessoal, obrigado, vamos todos aí embarcar nessas informações. Já quero começar dizendo, Martin Luther King foi um grande sonhador e ele teve uma fase muito importante para iniciar. Martin Luther King disse: eu tenho um sonho e não um plano. Então, para a gente começar uma empresa, isso tem que estar no nosso coração, isso tem que estar no cerne, tem que estar na vontade, no sonho de abrir uma empresa. Porque se não for um sonho, a gente pode desistir no meio do caminho. A gente tem que saber aí realmente que isso arde nos nossos corações para que a gente possa dar os próximos passos, para que esses passos sejam firmes e que a gente esteja junto com Deus, que não é só um plano de abrir uma empresa, é um sonho, e nós cremos nisso, eu creio. Foi assim que aconteceu comigo. Falando em sonho, quando eu vou fazer uma breve introdução, que fala um pouco da minha história. Quando eu abri a Dantas, há 5 anos atrás, foi um momento muito desafiador da minha carreira. Eu tinha acabado de sair de uma empresa de prestação de serviços, eu abri essa empresa,
não sabia ainda o caminho que eu deveria trilhar, e por isso que eu decidi fazer essa live, porque é muito importante a gente ter apoio, a gente saber como que nós vamos trilhar. E foi muito desafiador, né? O primeiro ano, o segundo ano, as ferramentas que eu deveria usar, o desenvolvimento da minha capacidade. Então, isso tudo eu quero estar passando para vocês que estão aqui nessa live, para que vocês aprendam um pouco mais, para que vocês também possam clarear aí todo esse caminho, né? O que é muito importante antes de a gente abrir uma empresa? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o homem que realmente sabe o que quer da vida já percorreu boa parte do caminho para conseguir o que quer. Essa frase está numa enciclopédia que toda pessoa que for abrir uma empresa tem que ler esse livro, que é O Que Quem Pensa Enriquece. É um livro que nos dá muitas ferramentas, nos ajuda muito aí na nossa jornada de como ser um empreendedor, um empresário de sucesso, porque ninguém abre uma empresa para que ela feche. A gente quer que a empresa perdure. Então a gente tem que buscar aí ampliar. E a forma da leitura nos ajuda muito aí a ser mais interessantes e ter mais ferramentas. Isso é muito importante. Antes da gente começar, é importante a gente saber o que é uma empresa, né? Tá todo mundo me ouvindo? Quem estiver ouvindo aí, vamos interagir, pessoal, que é muito importante pra gente aí, pra mim que tô aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai escrevendo. No final a gente vai fazer aquele bate-papo de perguntas e respostas. Então é importantíssimo aí, tá bom? Vai acenando, vai dando coraçãozinho, que é importante aí pra gente saber que vocês estão aí, beleza? Hoje eu tô aqui direto do Caran Studios, que é o Caran Filmes, o Breno Caran me forneceu hoje o espaço e acredito que vai ser bem legal. Então vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, vamos para que a gente está aqui, quer saber um pouco mais. Então o que é uma empresa? Uma empresa, na verdade, é um conjunto de atividades que as pessoas desenvolvem para resolver algum problema da sociedade que existe no mercado. Então tudo aquilo que a gente possa vender é só uma resolução de problemas. Muitas vezes a gente acha que é um produto, é um serviço, não. Na verdade, é uma solução de problemas. E a empresa nada mais é que um CNPJ do CPF do proprietário. Ou seja, o CPF forte que vai levar o propósito, a visão, a missão e os seus objetivos claros. Que durante esse tempo da abertura da tua empresa, você vai transformar esses objetivos claros em investimento, em dinheiro, em tudo aquilo que é importante quando a gente vai abrir uma empresa. E antes da gente abrir uma empresa, algo que me ajudou muito foi quando eu descobri que uma empresa, quando a gente abre, ela tem apenas 3 caminhos. Quais são esses caminhos? A empresa, quando ela pode ser herdada, ela pode ser vendida, ou ela pode chegar a falir, que é o que a gente não quer, muitas das vezes. E o porquê que eu estou te falando isso? Porque ao longo da jornada, a gente tem que preparar a nossa empresa para uma transição. Porque nós não vamos ficar aqui para sempre. E essa empresa, muitas vezes, a gente passa para um filho, a gente passa, né, para uma pessoa que a gente vai vender a empresa, e a gente tem que estar sempre preparado para que a gente não caia no terceiro caminho, que é a falência. Então, por isso que nós estamos fazendo essa live. Ter essa certeza na cabeça que a empresa ela pode ser herdada, vendida ou falir. Então, por isso que eu estou aqui para te ajudar a preparar esse caminho para você poder tomar aí as decisões corretas ao longo dessa jornada e deixar a sua empresa apta para qualquer caminho que ela for tomar, né? Seja herdada, doada, né, ou vendida. Importante a gente entender o poder da dedicação, né? Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem que entender: diga ao mundo o que pretende fazer, mas primeiro mostre. Ou seja, se você está trabalhando, se você tem alguma coisa em mente, se você já faz alguma coisa, é importantíssimo. Não só dizer, mas fazer. E aí entra uma questão chave durante isso, que é: por que devemos abrir a nossa empresa, né? Isso é uma chave importantíssima antes da gente se tornar empresário. Por que você quer abrir sua empresa? Comece pelo porquê. Do porquê nós temos o como e o que eu vou fazer. Isso tem que estar bem claro antes da gente abrir essa empresa. Porque se a gente não sabe o que a gente vai fazer e o porquê estamos fazendo, a gente se torna raso e a gente não consegue ser uma empresa que tenha grandes sonhos, grandes resultados. Isso é muito importante. Então a sua empresa tem que começar pelo porquê. Por que eu estou abrindo essa empresa? Isso tem que estar claro na tua cabeça.
clareie isso daí para que a gente possa definir, né, o propósito da tua empresa, definir a visão da tua empresa, definir a missão da tua empresa e também os valores. Isso é o que vai pautar a tua jornada total. Sem isso é muito difícil você não andar nos trilhos, saber o caminho correto. Então, todas as vezes que nós temos um propósito bem definido, Michel, o que é o propósito de uma empresa? O propósito da empresa está acima de qualquer coisa. O propósito é aquilo que nos move, aquilo que nos dá um sentimento de pertencionismo, de que aquilo a gente não está fazendo só pelo dinheiro, né? A visão da empresa, ela representa aonde a sua instituição vai querer estar nos próximos anos. Isso é muito importante. Na hora de abrir a tua empresa, você já saber a visão, aonde você quer chegar. Assim como a missão, que a missão nada mais é que vai fazer você atingir a sua visão. Então a tua missão muitas vezes ela tem que estar pautada dentro da tua visão. O porquê que você vai chegar nessa visão? É através da tua missão. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter melhores resultados dentro da nossa jornada da nossa empresa. E com certeza os valores. Isso vai pautar nos teus negócios, vai pautar nas tuas contratações, vai pautar no como a sociedade te vê. Está tudo dentro do propósito, visão, missão e valores. Mas Michel, nem abri minha empresa, por que eu tenho que ter isso? Se você não tiver isso, isso não vai conseguir te dar força na hora de te representar a marca da tua empresa, representar a força da tua empresa e te respaldar nos momentos difíceis. Isso é muito importante, tá? Então a gente seguindo o propósito, missão, visão e valores, nós vamos definir aqui o que é a tua empresa, a essência da tua empresa, por que a sua empresa existe. Isso está 100% pautado. É o que faz a gente acordar todos os dias e seguir o nosso caminho. Importantíssimo definir o objetivo principal. Sem o objetivo principal, que nem a frase que eu disse do livro Quem Pensa Enriquece. Quando a gente já sabe o que a gente quer, fica muito mais fácil a gente alcançar. Se a gente não tem o objetivo principal bem definido, a gente fica naquela frase que eu disse na primeira live, na live lá das metas. Quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Isso não é o que a gente quer quando a gente abre uma empresa. Nós temos que saber que nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho está sendo construído. Então, se você está aí, anota todas essas coisas, que são muito importantes. Nós vamos disponibilizar os materiais amanhã. Lembrando que nós temos aí a mentoria que eu vou dar para uma pessoa. Nós vamos sortear. Depois, no final da live, eu vou passar aí para vocês como concorrer a essa mentoria de 6 meses, com acompanhamento semanal, para que você chegue no objetivo da tua empresa concluída, né? Aberta, com o caminho certo, para que você possa aí conseguir suportar o primeiro ano e ter os seus resultados. Então, conte comigo nessa jornada, com certeza é algo muito importante aí para vocês conseguirem aquilo que muitas vezes fica não claro, né? Então, ter o objetivo principal. Por quê? Muitas vezes a gente coloca, eu quero abrir minha empresa para ganhar dinheiro. Não, legal, mas ela não pode ser o motivo principal da abertura da tua empresa. A tua abertura da tua empresa tem que estar pautada no teu sonho. Tem que ser para a realização dos teus sonhos, dos teus propósitos. Porque se for para abrir por conta de dinheiro, a hora que faltar dinheiro você vai querer fechar. E mais para frente eu vou te passar alguns dados que é muito importante. Então, escreva aí, quem quer abrir a tua empresa? Né? Eu quero abrir minha empresa. Então coloca aí, escreve aí, eu quero abrir minha empresa. Porque tudo aquilo que a gente escreve já diz a própria Bíblia que a gente escreve as nossas visões para que elas possam acontecer. Então escreve aí, eu quero abrir minha empresa. Isso é muito importante. E eu acredito que todo mundo tem capacidade para abrir sua empresa. E nós precisamos desenvolver algumas competências para que a gente possa ter melhores resultados na nossa jornada. Então é muito legal. A Dani está comentando aí, eu quero abrir minha empresa, Grupo On, abrir a minha empresa. E é legal. E se você não abriu, não perca tempo. Você está na live certa para que você possa abrir a tua empresa. E se você já abriu a tua empresa, também para clarear o teu caminho, porque muitas vezes faltam algumas informações. Mas vamos lá, vamos junto. Então a empresa tem força quando demonstra o seu objetivo principal. É isso que é importante. O objetivo da minha empresa é esse. Não é só o dinheiro, o teu dinheiro. Porque a gente não se torna interessante quando a gente só pensa no dinheiro. A gente se torna interesseiro. Não é isso que a gente quer. Uma empresa só tem valor quando ela tem os seus valores muito bem pautados.
para que você aumente de tamanho. É para isso que nós queremos. E que você também tenha as melhores soluções que o mercado está oferecendo. Então você tem que ter um diferencial aí em saber que o seu objetivo principal vai solucionar os problemas de uma forma rápida, ágil, de uma maneira muito mais pautada, né? Um exemplo, o objetivo da Dantas, né? O propósito da Dantas é transformar todos os serviços que nós realizamos, transformando os locais que nós passamos e as pessoas. Então isso tem que estar pautado. O Breno perguntou também qual que é o princípio, o propósito, né? Qual que é o objetivo. O objetivo é esse, né? Nós transformarmos onde nós passamos, né? E o dinheiro vai ser consequência. O dinheiro com certeza ele vai acontecer. Pode ser que ele não aconteça na melhor forma no primeiro ano, mas no primeiro ano você vai gastar muito tempo, muita energia plantando as sementes para que você chegue aí cada vez mais no seu objetivo. E é isso, né? Nós devemos aí estar muito bem pautados para seguir nesse papel de empreendedor. Falando do papel do empreendedor, qual é o papel do empreendedor? Antes de abrir tua empresa, você tem que saber. Se você vai se tornar um empresário, você tem que saber qual é o papel do empresário. O papel principal do empresário é tomar decisões. É um tomador de decisões. Se na sua jornada o que eu pudesse dar, a primeira dica muito importante seria: seja um tomador de decisões rápidas. É isso que vai mudar o jogo da tua empresa, principalmente no início. Quanto mais decisões nós tomamos, mais rápido nós tomamos, mais rápido vão acontecer os resultados na tua empresa. Outro papel muito importante do dono da empresa é guardar o propósito e a cultura. Ter visão e gestão. O que muda uma empresa da outra é a visão do dono, é a visão do empreendedor. Isso é importantíssimo, porque serviços e produtos todo mundo entrega, todo mundo faz. O que muda são aquilo que a gente acabou de falar, né? Não querendo ser repetitivo, mas eu quero que fique na tua cabeça para que você, na hora de abrir a tua empresa, ou se você já abriu e não tem isso muito bem definido, tem que estar definido na tua cabeça e na cabeça de quem está contratando o teu serviço e na cabeça de quem está trabalhando com você. A cultura é o que faz as pessoas quando ninguém está olhando. A cultura da empresa justamente é isso. Então, a cultura, quando está muito bem pautada, você não precisa se preocupar com o que as pessoas estão fazendo, porque ela já sabe a cultura da tua empresa. E é importante, o dono da empresa tem que saber que ele vai ter que se desenvolver. A ele e as pessoas que trabalham com ele. Isso é muito importante também. Constante aprendizado. Por quê? Para que a gente possa desenvolver competências. Ser um empresário é muito desafiador. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos, quanto mais cursos nós tivermos, quanto mais livros nós lermos, quanto mais decisão nós tomarmos, nós vamos estar muito bem pautado a chegar cada vez mais nos nossos objetivos. Isso é importante, né? O objetivo principal definido, saber onde queremos chegar com a nossa empresa, saber o objetivo principal dela, quais serviços nós vamos fazer, qual problema nós vamos solucionar, é muito importante. E dentro dessas competências, nós temos que desenvolver 3 inteligências, que é o que nos pauta como ser humano, que são a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência racional, que é a inteligência normal. E dentro disso, nós temos que entender, espiritual é diretamente ligado à fé, fé aplicada, indiferente da tua religião, da tua crença, de qualquer coisa. A fé é uma ferramenta muito importante nos negócios. Sem fé a gente não consegue abrir a nossa empresa, a gente não consegue resultados, a gente não consegue chegar naquilo que a gente realmente quer. A parte emocional, nós temos que desenvolver nossa envergadura emocional, porque nós vamos ter que aguentar porrada de clientes, vou ter que aguentar porrada de funcionários, de problemas que nós temos que resolver. Não vai ser fácil. A jornada do empresário não é fácil, do empreendedor não é fácil. Então tem que ficar muito claro que nós temos que ter uma costa larga sim, né? Desenvolver nossa inteligência emocional. Nossa inteligência emocional vai nos deixar aí com uma resiliência muito grande. E para o empreendedor a resiliência é uma palavra muito importante. Eu sei que está na moda, mas temos que entender o que é a resiliência. E o racional é aquilo que nós vamos desenvolver, nosso QI, vamos desenvolver nossa inteligência, para que a gente possa ter tomada de decisões rápidas. Então essas 3 inteligências têm que fazer parte do teu dia a dia. Tem que ter a cultura, tem que ter a sabedoria, tem que ter a fé aplicada, tem que ter resolução de problemas. Então isso tudo faz parte do empresário. Então nós temos que entender, né?
Eu digo que no Salmo 23 tem uma chave muito importante para a gente que quer abrir uma empresa, para a gente que está abrindo uma empresa, que tem o sonho de ser um grande empresário, né? Exemplo de Salomão, né? Não trabalhar para ser rico. A gente, na verdade, quando se torna empresário, a gente tem que saber que a gente trabalha para ficar mais sábio, ter mais sabedoria. É isso que vai fazer os seus negócios prosperarem. E o exemplo que eu dou é o de Salomão. Salomão, quando esteve próximo de Deus, quando esteve em contato com Deus, e Deus falou para Salomão: Salomão, o que você quer? Ele não pediu dinheiro, ele não pediu cavalos, ele não pediu ouro, ele não pediu nada. Ele pediu sabedoria. E Salomão, segundo a história, foi o homem mais rico do mundo até hoje. Muito mais rico do que todos que nós conhecemos hoje. Elon Musk e todos esses empresários, mega empresários, que hoje dominam aí o mercado. Ele foi o homem mais rico até hoje, né? E ele pediu sabedoria. Por que sabedoria? Porque o dinheiro acaba. Porque o dinheiro ele vai oscilar na tua empresa, de acordo com o fluxo de caixa, de acordo com os teus investimentos. E a sabedoria vai te fazer tomar essas decisões de uma forma muito mais assertiva. Então nós temos que saber isso daí, né? A sabedoria vai nos fazer prosperar. Lembrando que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, né? Uma pessoa rica nem sempre é próspera. Mas uma pessoa que é próspera, com certeza ela tem dinheiro sobrando para cumprir o teu propósito. Então é muito disso, né? Chaves muito importantes que eu falo sobre isso. Quem age, prospera. Se você quer abrir tua empresa, você tem que começar a agir. E essa live está aqui para isso, para te ajudar a começar a tomar os primeiros passos para abrir a tua empresa. Quem age, prospera. Quem antecipa, governa. E quem reage é escravo. Eu vejo ao longo aí dos 5 anos da minha empresa, muitas das vezes, onde eu fui reativo, eu fiquei escravo da minha reação. E isso não é bom para os nossos negócios. Então, todas as vezes que eu antecipei algum problema futuro, eu consegui governar em cima disso, né? E quem age prospera. A gente tem que sair da inércia, nós temos que fazer esse movimento acontecer. O Brasil precisa de empreendedores, o Brasil precisa de empresas, o Brasil precisa de recursos. É um país que está em pleno desenvolvimento. O momento de abrir uma empresa é num país que tem muitas oportunidades como o Brasil, né? Um país que já está consolidado, muitas vezes não tem o tanto de oportunidades que tem no Brasil, seja tanto para produto quanto para serviços. Então, Salomão foi a pessoa mais rica e mais próspera que passou, né, tendo seus problemas aí no final da tua vida, né, porque deixou de escutar Deus, mas a sabedoria vai te fazer ser um bom empresário, saber lidar com as pessoas, saber lidar com os problemas, saber lidar com o dinheiro, saber lidar com tudo que vai acontecer em volta da tua empresa. Então, antes de abrir a tua empresa, você tem que saber aí qual é o papel do dono. E essas chaves te ajudam muito aí a saber como lidar. Né? Eu falo que o líder, ele não nasce líder, ele aprende a ser líder. Todo mundo pode ser líder, todo mundo pode aprender a ser líder, todo mundo pode desenvolver a liderança. Né? E coisas muito importantes na liderança e quando você se torna dono de um CNPJ, é que você vai ter que contar muito com a sua persistência, com a sua resiliência, com antifragilidade. Né? Existem vários livros que são muito importantes, né? Eu tenho uma lista de livros que eu indico. Quem Pensa Enriquece, o manuscrito aí da Lei do Triunfo é muito bom, né? Indico alguns cursos que me ajudaram muito, como o Mastermind, como o Método Destiny, lembrando que a minha jornada ela é composta porque eu busquei o conhecimento, e é isso que eu quero te encorajar. Quando você abrir a tua empresa, ou até mesmo antes, comece a se estruturar, né? Por que eu estou falando de persistência, resiliência e ser antifrágil? O próprio Rocky Balboa já dizia, não é sobre quem bate mais, é sobre quem aguenta a porrada. E no Brasil nós sabemos que não é fácil abrir os negócios aqui. O tributo é alto, nós temos concorrências ilegais, né? Pessoas aí que trabalham na informalidade, muitas vezes dentro de órgãos, né? Eu não sei qual que é o seu sonho, qual que é o ramo que você quer, qual que é o teu objetivo principal, mas dentro disso nós temos que saber que nós precisamos da persistência, resiliência e saber aí que nós temos que aguentar porrada todo dia, galera. Mas vale a pena, eu garanto para você que vale a pena. Não vou falar só das partes ruins, vou falar da parte boa. E eu falo que assim, a própria Bíblia nos dá chaves importantíssimas, que é o livro que eu mais indico para você se aprofundar. Livro de Provérbios, livro de Eclesiastes,
São livros que todas as pessoas e todos os livros que eu falei tiram chaves muito importantes de dentro da Bíblia, né? Que foi o primeiro manual do homem aí, e o mais importante para mim até hoje, né? Então em Mateus 12, 25 fala da parábola dos talentos. Acredito que a maioria das pessoas sabe das parábolas do talento, que o Senhor foi viajar e deixou alguns talentos. Talentos antigamente era considerado como coisas de valor, né? Então o seu Senhor foi viajar e deixou. Para um ele deixou 5 talentos, para outro ele deixou 2 talentos e para um ele deixou 1 talento. E o que aconteceu? Quem teve os 5 talentos foi imediatamente, pegou os talentos e multiplicou os 5 talentos. Quem pegou 2 talentos foi lá e também multiplicou os 2 talentos para mais 2 talentos. E quem pegou 1 talento, ele enterrou e não prosperou, e não multiplicou. E por que eu estou te falando isso? Qual a importância de você ter 5 talentos? E talentos a gente pode lidar com nossos talentos mesmo. A oratória, saber negociar, saber aguentar porrada, né? Ser um bom vendedor, isso tudo são talentos. Quando você pega esses talentos e faz eles trabalharem para você, você se torna mais interessante. E é como semente, você vai receber essas sementes novamente e vai multiplicar. Então, quem teve 5 talentos, ele foi o primeiro a ser escolhido. Quanto mais talento você tiver, você vai ser escolhido imediatamente. E ele foi proativo, teve uma ação imediata. Então ele não pegou os talentos e deixou parado e falou, amanhã eu faço. E é assim que tem que ser com você também. Pegar o teu talento para multiplicar e ser muito resolutivo aí para você. Quem teve 2 talentos foi uma pessoa muito proativa, tinha apenas 2 talentos, mas soube multiplicar e fazer mais 2 talentos. E quem teve 1 talento, por medo, muitas vezes acabou aí enterrando, né? A gente lida como um preguiçoso, o cara que tem preguiça, a pessoa que tem medo de abrir tua empresa, que tem medo de arriscar. Então, pegue os seus talentos e coloque ele para trabalhar para você. Desenvolva os teus talentos, para que você seja aí o primeiro a ser escolhido, para que você seja proativo, para que você continue, né? É o que eu falo muitas das vezes para muitos amigos meus, pessoas que trabalham comigo. Deus só dá semente para quem semeia, né? E o investidor ele só é conhecido pelo que ele faz, não pelo que ele fala. Muitas vezes a gente confunde essas coisas. Por isso que eu falo, buscar o conhecimento, aplicar o conhecimento e ensinar. Isso na vida do empreendedor é muito importante para que a gente aí tenha melhores resultados. Então, se a gente desenvolver os nossos talentos, com certeza nós vamos ter muito mais resultados na jornada da nossa empresa, né? Isso é importantíssimo ficar pautado aí para vocês. Outra coisa que é importante antes da gente abrir a empresa, uma empresa, se eu pudesse falar, ela seria igual a vendas. A palavra mais importante da tua empresa é vendas. Se você abre a tua empresa, você tem que saber, né? E todo mundo já nasce vendendo. Quando a gente chora para nossa mãe, a gente já está vendendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer que ela nos dê. Então, a primeira profissão do mundo foi o vendedor, e todo empresário nada mais é do que um comerciante. Desde lá da Idade Média, no escambo, onde trocavam, se era um comércio, e o vendedor nasceu desde essa época. O vendedor ele sempre existiu. Todas as vezes que a gente quer alguma coisa, a gente vendia para os nossos pais aquilo que nós estávamos querendo, né? E é até hoje, né? Então isso é importantíssimo. E nas vendas tem algo que é muito importante, que você tem que saber na sua empresa, é que você tem que acreditar fielmente naquilo que você está fazendo, naquilo que você está oferecendo, naquilo que você está vendendo, no serviço que você está realizando, porque senão a venda não acontece. Se você não acreditar naquilo que você faz, é melhor você não fazer, né? Eu sempre digo que tem que passar pelo tempo da aprovação, né, das pessoas, né? A gente tem que acreditar fielmente que aquilo vai resolver aquele problema que a gente está solucionando, né? Todo problema de uma empresa é resolvido por vendas. Eu sempre falo também que a gente tem que focar nas vendas. A Live 1, quem não assistiu está lá, né? Para desenvolver as metas, é importantíssimo nas vendas você ter aí as suas metas bem definidas, né? Então é importantíssimo você entender que a sua empresa foi feita para vender. Ela nasce para vender e você tem que ser um bom vendedor, entender aí tudo que é importante na tua venda, né? Então fixar, venda é a palavra mais importante na tua empresa. Nada acontece até que uma venda seja feita. É assim que acontece.
Sua receita depende de vendas, seu time depende de vendas, todo mundo depende de vendas. A gente tem que vender, 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 vender. Vendas nunca é demais, porque através das vendas nós vamos estruturando. Lógico, temos que ter cuidado com a gestão e isso nós vamos conversar um pouco mais abaixo, né? Então nas vendas a gente tem que criar o ciclo da venda, saber o ciclo desde o início da venda, onde começa a jornada do teu cliente. Muitas vezes a gente acha que a jornada do nosso cliente começa no atendimento. Não, a jornada do teu cliente começa a hora que ele entra no Google e te pesquisa. A jornada do teu cliente começa a hora que alguém indica a tua empresa e aí a jornada do teu cliente começa a ir, né? O ciclo da vendas tem que estar muito claro na tua empresa. E com certeza eu vou ajudar aí a pessoa que ganhar essa mentoria a desenvolver todas essas competências, tudo isso que a gente está falando. A mentoria vai ser bem completa. Acredito aí que se vocês querem abrir a empresa e está com dúvida, né, vamos lá que tem muita chave aqui ainda, muito insight. Manda aí pra galera, encaminha. Se essa live tá valendo a pena, encaminha aí para quem vocês sabem que tem um sonho assim como vocês e assim como eu tive de abrir uma empresa, né? É muito importante. Então, criando seu ciclo de vendas, né, todas as fases da venda, você clareou ali tudo que você vai fazer para você vender o teu produto. Então, desde o início você tem que contar com a empatia, né? Empatia, você tem que ser simpático, você tem que entender que existe uma outra pessoa, né? A empatia faz parte da venda. Não dá, nunca vi um bom vendedor ranzinza. Quem nunca teve a experiência de chegar numa loja de carro e ser mal atendido, ou chegar numa loja de produtos e a pessoa não te dá bola, não tem empatia, vai pedir um café, o cara te entrega um café com cara feia, não faz parte da venda. A venda tem que começar na empatia. Depois da empatia, a apresentação do que você está vendendo. Ter uma boa apresentação, apresentar para o teu cliente, ele entender a tua apresentação, a tua proposta, aquilo que você está decidido a resolver de problema. Saber lidar com as objeções. Dentro da venda nós temos muitas objeções, porque existem concorrentes ou existem necessidades obscuras. Saiba lidar com as objeções. Tenha resiliência ali para saber ouvir um não e não desistir da venda. A gente só desiste da venda na Dantas Ambiental quando some a imagem do nosso cliente, quando ele nos bloqueia. Enquanto isso a gente não desiste da venda e sempre está ali. Então é importantíssimo. Saber como fazer, partir para o fechamento da venda, também é algo muito importante, saber o fechamento da venda e também o pós-venda. É muito importante que no seu ciclo de venda você anote todos os clientes que entrarem, da onde eles vieram, o que eles procuraram, se eles vieram mais de uma vez, criar um banco de dados dos seus clientes. Isso aí é a matriz, é a espinha dorsal aí da tua empresa, porque o mais importante da tua empresa é o cliente, e nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, realmente o que é importante na tua empresa, o que é importante. Então, criar tuas metas, mesmo que a tua empresa esteja começando, porque você já tem um padrão de vida. E muitas pessoas não querem abrir a tua empresa porque não querem abaixar o padrão. E nunca vivem seu sonho por conta disso. Então é importante que você crie tuas metas para você poder aí manter pelo menos o padrão que você já tem, como que você deve começar, você tirar um prolabore aí importante para você sobreviver nesse primeiro ano. Eu vou explicar aí para vocês um pouco mais, né? Então, crie suas metas. Já nasce com a tua empresa com meta. Mas cuidado para não gerar frustração, né? A gente vai falar aí de metas, e as metas elas têm que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e daí que ter tempo definido. Isso é importantíssimo para que vocês consigam aí alcançar suas metas. Então, não crie grandes expectativas, né? Para não gerar grandes frustrações, principalmente no primeiro ano da tua empresa, que é o ano da sobrevivência. Toda empresa nasce para multiplicar. Quando nós falamos lá que Deus só dá sementes para quem semeia, é muito isso. Você tem que multiplicar. Multiplicar o que, Michel? Multiplicar os recursos que você recebe, as informações que você tem que ensinar as pessoas, você tem que transbordar, porque a sua empresa só cresce quando você cresce, quando os teus funcionários crescem, em conhecimento, em tomada de decisões, em resoluções de problemas complexos. E você ensinando e você transbordando tudo isso é muito importante para você entender. A tua empresa nasce para multiplicar. Nós vemos empresas grandiosas hoje no mercado, empresas como empresas de tecnologia, bancos, metalúrgicas, sites de venda de produtos, todas elas nasceram da mesma forma.
todas elas nasceram com um sonho e todas elas nasceram pequenas. Nós vemos aí Bill Gates, nós vemos aí o Elon Musk também, nós vemos todo mundo começou pequeno. E é importantíssimo aí a gente entender como que é importante que você já saiba que a sua empresa nasce para multiplicar. Então por quê? Porque observando a natureza. Se a gente observar a natureza, tudo que nós plantamos gera uma multiplicação. Multiplicação de sementes. Uma espiga de milho, por exemplo, quando a gente planta 1 grão de milho, ela dá quantas espigas? E quantas espigas, quantos milhos tem? Se a gente plantar, como que vai ser essa multiplicação? Então entenda que tudo aquilo que você recebe na tua empresa, tanto de informação, tanto de aprendizado, tanto de recurso financeiro, tanto de pessoas, são sementes e elas têm que gerar frutos. E você tem que continuar semeando para que Deus continue semeando na tua vida também. Tudo é uma multiplicação e Deus tem que fazer parte disso. Lembra das 3 inteligências que nós falamos no início, né? E só para lembrar, pessoal, quem perdeu o começo, eu vou deixar essa live salva para que vocês aí possam rever e ver para que tornam mais clara ainda a jornada de vocês. Né? No final vamos fazer aquele bate-papo de tirar as dúvidas, guarde sua pergunta aí para o final para que a gente possa aí desenvolver. Assim na natureza a gente vê as nuvens, a nuvem não chove um pingo, ela chove muitos pingos, por isso que chama chuva, por isso que a água vem abundante e é importante. Né? A gente entender que nós temos que multiplicar talentos, multiplicar na vida das pessoas. As pessoas têm que ver sentido naquilo que elas estão fazendo, não só ser uma troca de dinheiro, porque se tiver alguém que paga mais, elas vão por mais. E hoje o mercado está muito concorrente, né? Então eu vejo que toda empresa nasce para multiplicar. Assim como a gente falou do propósito bem fixado vai te fazer continuar. A empresa no Brasil não é fácil, a gente sabe. Então, para você não desistir, saiba que você está multiplicando na vida das pessoas, que existem muitas pessoas, quando você passa a contratar, que elas dependem do teu negócio, da tua seriedade, do teu comprometimento, e é isso que o empresário tem que ter. Né? Antes da gente abrir a nossa empresa, nós temos que saber lidar com o medo. O medo é algo que define muito sobre as nossas vidas. O quanto que o medo ele nos impede de viver grandes sonhos, de abrir nossas empresas, de fazer grandes realizações, né? E eu digo que para você ganhar muito dinheiro, você tem que abrir sua empresa. Você tem que abrir o teu negócio, sem medo de fracassar. Se você tem oportunidade de aprender, oportunidade de começar certo, não precisa ter medo. O medo ele só faz parte do nosso subconsciente ali, em não deixar a gente realizar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E qual que é o contrário do medo? O contrário do medo é a fé. Lembra no começo que eu disse? Nós precisamos muito da fé, principalmente para vencer o medo. E qual é esse medo? A gente tem medo do fracasso. E principalmente, se a gente fracassar, o que as pessoas vão dizer? Não tenha medo de fracassar, porque você tem um tempo muito curto aqui na Terra e você tem que viver aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não tenha medo do fracasso, não tenha medo do que as pessoas vão falar. Se você fracassar, nós estamos aqui para fazer as coisas acontecer. Então, a gente não precisa da aprovação das pessoas. A gente muitas vezes fica pensando, mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão falar de mim? A gente sabe, se a gente morrer hoje, daqui 3 meses, a sua família vai estar falando de você, seus amigos vão falar de você no churrasco, daqui 3 anos, poucos vão lembrar, lembrava do Michel é um cara tal. Então para com esse medo. Coloca nas mãos de Deus ali, coloca aquele que vai resolver, abra o teu negócio, saia da inércia, faz isso acontecer. Né? A gente tem aí, muitas vezes, o medo nos bloqueando. E temos 6 fantasmas que nos rodeiam todos os dias, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de doenças, o medo de perder um amor, o medo da velhice e o medo da morte. Nós temos que saber lidar com esses medos e isso também a gente encontra no livro que eu falei para vocês aí, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que é um grande escritor, foi uma pessoa que fez um estudo enriquecedor sobre as pessoas mais ricas da Terra na época dele, Henry Ford, né, todos esses grandes empresários. Então, nós temos que saber que lidar com o medo. Né? Lidar com o medo, a gente tem que ter uma clareza. Né? Quais desses medos estão nos bloqueando para abrir nossas empresas? Não temos que lidar com medo, nós temos que lidar com a fé. Sem a fé a gente não consegue dar passo nenhum. A fé é acreditar naquilo que não vemos. Talvez sua empresa não saiu do papel, mas é porque você ainda tem um medo que te bloqueia. Então, saiba desses fantasmas do medo. Saiba lidar com eles. Aplique a fé, coloque Deus. Lembra das 3 inteligências?
né? A espiritual, a emocional e a inteligência, que é racional, nós temos que trabalhar elas na nossa vida. Isso tem que estar claro para que a gente possa aí saber dar os primeiros passos da nossa empresa, saber que Deus está do nosso lado e que nós não precisamos da aprovação das outras pessoas. Cada um segue a tua vida. A gente tem que estar claro aí que nós somos, né, o condutor aí dos nossos sonhos. Se a gente não agir, a gente não vai ter resultado, não vai cair do céu, como as pessoas acreditam que vai, né? Infelizmente não funciona assim. Nós temos que agir, né? Uma frase, aliás, uma informação muito importante: 95% das nossas preocupações, elas não se tornam problemas. 95%. Isso é um estudo realizado pela Universidade dos Estados Unidos que nos dá essa informação. Cuidado com o seu pensamento. Que os pensamentos, eles viram coisas. Tudo que a gente pensa, quem nunca desejou alguma coisa, quem nunca pensou, né, a lei da atração que o pessoal fala por aí, mas eu falo que o nosso pensamento, eles atraem as coisas. Você foi feito para criar, você não foi feito para ter medo e nem ficar com pensamentos destrutivos. Isso vai atrapalhar a sua jornada como empresário. O medo vai chegar, a dificuldade vai chegar, mas você tem respaldado que é o seu sonho, e Deus não coloca um sonho no teu coração que você não possa realizar. Tenha isso, né? Eu, no meu primeiro ano de empresa, eu saí de uma empresa que era prestadora de serviço. Eu saí dela, eu tinha um salário estável, um salário bom, né, para minha profissão, que era de engenheiro. E no primeiro ano de empresa, eu fechei a porta da minha empresa e eu falei com Deus, falei: Senhor, eu estava no emprego, eu estava ganhando bem, eu saí, eu abri minha empresa e eu abri o caixa, eu tinha R$2.000 para pagar algumas coisas e dividir esse dinheiro ainda com meu pai, que estava comigo na época, me ajudando, porque eu não tinha como pagar o salário devido para o meu pai. Eu fechei, como todo final de ano, me sobrou ali R$1.000 para comprar presente, para fazer o que eu queria, e Deus foi muito claro no meu coração: eu não coloco um sonho no teu coração que você não possa realizar. E isso me tranquilizou, me deu uma clareza muito grande para continuar. Lembra do propósito? Meu propósito estava firmado em Deus. Então isso me ajudou muito a continuar a minha jornada como empresário. O primeiro ano foi muito desafiador. Então, é isso que nós temos que entender, tá? Conte com aquilo que está no teu coração. Deus não coloca algo no teu coração que você não possa realizar. Principalmente quando você abre a tua empresa. Deus quer que você multiplique. Algo que é muito importante, partindo aí para desenhar a tua empresa, aquilo que você tem na tua cabeça, tem no teu coração, é muito importante que você escreva tudo. Tudo como você imagina, tudo como você quer, tudo como está na tua cabeça, como está no teu coração. Define o nome da tua empresa, aquele nome que arde teu coração, que é o nome que vai à frente da tua empresa. É como que vão te chamar, é como vão lidar, né? Quando eu fui abrir minha empresa, eu tenho uma história muito bonita, familiar. Algumas pessoas sabem, e algum dia eu faço uma live sobre isso. Eu sou adotado e eu recebi de presente o sobrenome dos meus pais, que é o sobrenome Dantas, né? Meu sobrenome antes da adoção era Batista, então era Michael Henrique Batista. Hoje é Michael Henrique Dantas, né? Eu recebi esse nome, eu recebi esse presente de Deus, que foi a minha família, e através disso eu quis colocar o nome da minha empresa por conta de homenagem aos meus pais. E isso é o que move meu coração. Então todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro do sobrenome, eu lembro da minha história. Então saber da nossa história é muito importante. Honrar a família, honrar a nossa história, saber que nós temos ali passos muito importantes para dar. Então é muito importante que você escreva tudo que está na tua cabeça, coloque no papel, feche a porta do teu quarto, faça uma oração, coloque ali, escreva o nome da tua empresa, onde você quer que sua empresa esteja, né? Como você vai fazer, crie uma estratégia, né? Tem um livro muito importante, que é A Arte da Guerra. Ele é um livro extremamente de estratégia, nos ajuda aí também a entender sobre estratégia, entender como lidar com essa estratégia, porque se a gente não tem uma estratégia, a gente perde a guerra. Todas as guerras que foram ganhas não foram ganhas só por batalhas, foram ganhas por guerra, né? Foram ganhas por estratégia. Mesmo que essa estratégia possa mudar, e muda. Muitas vezes a gente começa um negócio e esse negócio
ele vai alterando por conta do mercado, o mercado vai te direcionar, mas escreva a sua estratégia, coloque no papel para que ramo de atividade você vai vender, quais os clientes que você quer atingir, né? Qual o serviço que você vai oferecer, quais os tipos de serviço, os valores, tudo isso é muito importante na hora de você clarear a abertura da tua empresa. Né? Você vai estar ali ligando, escreva o propósito, escreva a missão, escreva tudo isso que a gente conversou desde o início, coloque num papel, coloque numa folha sulfite. Se você ainda não teve a coragem, deixe esse papel muito visual para que você possa aí visualizar e entender tudo sobre o seu negócio. Dentro disso, eu sugiro que você, nesse papel, escreva a tua visão da tua empresa para daqui a um ano. Se você for abrir tua empresa amanhã, escreva como você quer que a sua empresa esteja daqui a um ano. E juntamente escreva como que você quer. Use sua criatividade, o lado esquerdo do teu cérebro, o seu lado da criatividade. Escreva, coloca lá, eu quero que a minha empresa esteja faturando 50 milhões. Pô, número top, já pensou? Como que Deus pode te prosperar? Você não sabe. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, escreva, crie a sua visão. Eu quero estar em tantas cidades daqui a um ano. Eu quero estar assim, eu quero estar... Quando eu abri minha empresa não teve ninguém que falou isso pra mim. Eu tive que aprender, eu aprendi muito, né, no Mastermind, a criar minha visão de vida em todas as áreas da vida aí. E amanhã eu vou entregar um planner para vocês aí de como vocês vão analisar aí as áreas da sua vida, para vocês poderem fazer aí a prospecção daquilo que vocês querem ser daqui a um ano e daqui a 5 anos. As palavras têm poder. Todas as vezes que Deus criou alguma coisa, Ele disse. E quando escreveu, ficou gravado, né? Por isso que nós temos a Bíblia até hoje. Então, por isso que as profecias elas foram escritas, porque era a promessa de Deus. E tudo que Deus coloca no teu coração pode ser uma promessa. Tem isso claro. Escreva no seu papel. Coloque aí. Não desista, coloque coisas que você quer, que você sonha. Escreva como que o seu negócio vai ser. E tem uma forma de você fazer o seu modelo de negócio. Você analisar como que é o mercado, como que é o teu produto, se o seu produto faz parte. Pergunte para pessoas confiáveis, coloca lá, pô, o que você acha de tal? Uma pergunta para tua mãe é um balizador muito grande na tua vida. Quando a gente pergunta para nossos pais, né? Meu pai é uma pessoa muito recatada, meu pai é um cara que trabalha aí com a segurança, minha mãe já é uma pessoa perfeccionista, então saber ali a opinião deles foi muito importante para mim aí e o apoio deles. Então conte aí, né, com essas pessoas. Então na hora de criar o seu modelo de negócio, você vai criar os teus objetivos da tua empresa. Quais objetivos? Vender, ser reconhecido, ampliar a minha visão. E aí você vai escrever depois do seu objetivo a narrativa. O que seria essa narrativa? Como você vai fazer para alcançar? Escreveu, quero faturar 10 mil reais por mês. E aí você vai lá, o que você vai fazer? Vou fazer 10 vendas para 10 pessoas, vou começar desse jeito, que nada mais hoje na linguagem atual são as OKRs, né? Que são os objetivos e as chaves de resultados. Só que isso é uma metodologia um pouco mais avançada. Mas simplificando objetivo e narrativa, o que eu quero e como eu vou fazer. Isso vai clarear muito para você aí na tua empresa, nos teus negócios. Algo muito importante para a gente saber, quando a gente vai começar um negócio, a gente pensa que a gente tem que ter muito investimento. Quando eu abri minha empresa, eu tinha um notebook, uma impressora tinta e 3 meses de aluguel. A minha esposa não aguenta mais ouvir isso, mas é verdade. O Breno também, está aqui do meu lado, não aguenta mais. Eu sempre falo para as pessoas, comece pequeno, mas tenha sonhos grandes. Né? A começar com 3 meses de aluguel, uma impressora tinta e um notebook, me deu a oportunidade de poder errar. Eu comecei fazendo algo que eu não precisava de dinheiro, comecei vendendo consultoria, projetos. Então isso não requeria muito dos meus investimentos, não requeria muito do meu dinheiro. Isso há 5 anos atrás. Né? Hoje nós estamos falando aí de valores que nós trabalhamos hoje, que são valores muito interessantes para 5 anos de empresa. Mas porque houve muita dedicação e, que nem eu te disse, conhecimento, aplicação e ensinamento. É isso que vai te fazer prosperar. Então comece pequeno, não tenha medo de começar. Comece pequeno, porque os pequenos começos eles são muito bem vistos a Deus. Porque quando nós começamos pequeno,
Nós dependemos de Deus, nós dependemos da fé, nós dependemos daquilo que nós acreditamos e que está no nosso coração. Então comece, mesmo que pequeno, mesmo com pouco investimento, venda. Se você vai vender produto, compre os produtos que você sabe que você vai vender. Então isso é muito importante aí para quando a gente vai começar. Lembrando, 80% das microempresas no Brasil não chegam a completar o primeiro ano. Isso é uma informação muito importante. Quando você começa a sua empresa, você tem que começar da maneira certa. Essa live vai te ajudar a começar de uma maneira muito melhor do que eu comecei há 5 anos atrás. E eu te garanto que os resultados vão acontecer. E o porquê começar certo? Para que você dê certo. Muitas vezes o dono confunde algumas coisas como o caixa da empresa, como o seu caixa pessoal. Né? Não pode começar dessa maneira. Você tem que ter um prova-bola, principalmente no teu primeiro ano, para você aí não tirar dinheiro da empresa, para que a empresa possa frutificar, para que ela possa ter semente. Buscar orientação de quem já esteve no teu lugar. Isso é muito importante. Pô, o que você fez quando aconteceu isso? Eu estou no primeiro ano, me ajuda nisso. Ou o que você faz para aumentar suas vendas? Você prefere mais vendas? Você prefere mais lucro? Você prefere mais recência? Então tudo isso é muito importante. Busca orientação. Estar no caminho certo, na velocidade certa, vai te fazer alcançar grandes resultados. Então é muito importante estar começando de uma maneira mais assertiva. Né? Coisa que eu falo, foco no cliente. Muitas vezes a gente fala, nossa, vou abrir uma empresa, o que eu tenho? Tem que ter foco no cliente. Importantíssimo. Mas eu trocaria o foco no cliente para foco do cliente. Por quê? Os clientes, eles são diferentes, as pessoas são diferentes. Nós devemos tratar as pessoas com pessoalidade, com o coração, que é isso que vai fazer o seu negócio ser diferente. A tua visão, o teu coração, a forma que você trata as pessoas. O cliente, ele só volta por conta da experiência. Ele não volta porque você estava sendo mais barato. Porque sempre vai ter alguém mais barato que você. Sempre vai ter um produto novo. Eles vão voltar pela experiência que eles tiveram desde o início. Então isso é muito importante para você. Criar essa empatia, tratar o seu cliente com uma experiência única, do início ao fim. Né? As pessoas não compram da gente pelo que a gente produz. As pessoas compram da gente pelo porquê nós produzimos. Lembra do propósito? Isso vai te fazer enriquecer, aumentar de tamanho. A tua empresa vai ter grandes voos em pouco tempo. Né? E isso quem diz é Simon Sinek. É uma frase muito conhecida. Então, saber lidar com as pessoas. O próprio Mastermind, o Rogério Silva entrou aí, que é um mentor da minha vida, aí, um cara que me impulsionou a grandes resultados. Agradeço muito pela escola Mastermind de negócios, pelo que me propiciou. Eu dizia que eu andava de Ferrari, mas só sabia colocar a primeira marcha. Então a escola Mastermind me ajudou muito. Eu indico para vocês, quem tiver interesse também, depois pode me perguntar que eu passo o contato do Rogério, que é um excelente comunicador, uma pessoa que vai te ajudar com grandes resultados. Para fechar esse assunto, pessoas que entendem pessoas sempre vencem. Então, entenda pessoas para que o seu negócio possa crescer, para que você possa aí multiplicar. Então, o seu negócio é sobre pessoas. Vendas só são sobre pessoas. Você pode ter o computador mais importante, o melhor dos computadores, ele vai trabalhar até uma parte. Tudo que está relacionado é sobre as pessoas. Lembra que eu falei no início, uma empresa, um CNPJ, que é representado através de um CPF forte. Você como dono de empresa tem que saber que você é o CPF, você é a cara da empresa. Você é quem vai conduzir aí a parte da cultura da tua empresa, que vai fazer você crescer, que vai fazer os seus negócios prosperarem. É sobre pessoas, como lidar com pessoas. Tem um livro do Jamil Albuquerque que é excepcional. Leiam esse livro, é um manual de como lidar com as pessoas, saber o nome das pessoas, tratar as pessoas, saber ali lidar com os problemas. É muito importante ali esse livro para vocês lerem. Fica a dica de leitura aí. E o último assunto que eu vou tratar, para deixar um gostinho de quero mais, para amanhã, para a nossa segunda aula, é a comunicação. A comunicação da sua empresa ela tem que ser eficiente e eficaz. Então, o que eu digo? Sua comunicação ela é visual e não visual. Tem também livros como O Corpo Fala, né? E muitos cursos sobre isso, né? É muito importante você saber ali como a sua comunicação ela é muito importante. Então, quando você melhora a tua comunicação, tanto falada, quanto a sua linguagem corporal, quanto a visual da tua empresa,
logomarca, cartão de visita, e-mail, tudo certinho é importantíssimo para que você se torne uma empresa mais interessante. Quanto melhor você for, mais eficaz você for na tua comunicação, mais rápido você vai ter clientes e mais vendas você vai fazer. Lembrando que a venda é a palavra mais importante da tua empresa. Venda. Venda, seja para cliente final ou para cliente empresas ou para o governo, você tem que focar em vendas. Atenção nos pequenos detalhes, os pequenos detalhes fazem a diferença. Quando você vai fazer, você manda teu carro lavar, um exemplo. Você manda teu carro lavar, quando você pega o carro, a primeira coisa que você olha nos detalhes. E é isso que eu falo. E a comunicação ela tem que ser para os teus clientes, para os teus funcionários e para a sociedade. A sociedade tem que te enxergar, né? Os teus clientes, todo mundo que está em volta ali da tua empresa, né? Eu acredito que existe mercado para tudo. Eu não sei qual que é o ramo que você quer colocar a tua empresa, o que você quer resolver de problema na sociedade, o que você quer vender. Mas existe mercado para tudo. Você só precisa saber onde seu cliente está. E essa comunicação vai te ajudar a encontrar o seu cliente aonde ele está. E principalmente como ele vai te encontrar, né? É importantíssimo você definir os teus canais de comunicação. Então esteja onde o seu cliente quer te encontrar. Você não sabe onde ele quer te encontrar. Esteja em todas as redes sociais. Esteja no telefone, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Esteja aí no Pinterest, esteja aí no TikTok, esteja em qualquer lugar, né? O seu cliente precisa saber, no Google Maps, onde começa ali, muitas vezes procurar teu negócio. Esteja em todos os lugares. Existe mercado para tudo, para tudo. O exemplo que eu dou de mercado para tudo é aquela água Voz, né? Aquela garrafa bonita da água Voz, que vem uma garrafa de vidro. Qual que é a diferença dessa garrafa Voz para aquelas águas convencionais que a gente paga menos de 10% dessa garrafa, que deve estar custando hoje em torno de R$50, R$60, eu não sei. A diferença é a embalagem, a forma que é vendida, o marketing que está por trás e principalmente como o cliente se sente quando ele consome aquele produto. Então é isso que vai diferenciar o teu mercado. O cliente que você vai querer atingir, o nível de cliente que você vai querer atingir, a quantidade de produto que você vai querer vender, os nichos de mercado, a tua comunicação vai direcionar tudo isso. A Água Voz já diz, aquela embalagem já está mostrando, eu sou uma água cara. E água por água, galera, não muda o gosto. É a mensagem que você quer passar para o teu consumidor. Qual a mensagem que você está passando no serviço que você vende, no teu propósito, nos teus valores, na tua missão, na tua visão? É isso que vai enriquecer, é isso que vai gerar lucro para a tua empresa e mais vendas. É isso que tem que estar claro na tua cabeça para que você possa aumentar a tua empresa. Galera, acredito que eu consegui passar um pouco do que eu queria, das informações até hoje, que era a parte de comunicação, a parte de visão, valores, as inteligências, a competência do dono, tudo isso que você está querendo aí colocar em prática. Escreva tudo, não esqueça. Lembrando, nós vamos sortear essa mentoria comigo. Vai ser durante 6 meses, encontros semanais. Vai ser aproximadamente em torno de 1h30 por semana que a gente vai bater esse papo, direcionar a minha experiência, os meus conhecimentos para que você abra a tua empresa. Para concorrer, eu vou deixar essa live salva. Dê um print na nossa live aí, dê um print, me marque, poste nos seus stories e comente mentoria na live depois que eu salvar. Não comente agora que eu não vou conseguir ver. Então, escreva mentoria depois que eu salvar a live. Dê um print aí, ajude seu amigo que está te ajudando, posta lá no stories. Isso ajuda aí no engajamento, isso ajuda aí para que as pessoas vejam o conteúdo. Se está valendo a pena todas essas lives, é algo que Deus tem colocado no meu coração, né? Eu sei, como eu digo, eu já gastei mais de R$150 mil em curso e eu quero transparecer esses cursos para vocês de uma maneira simples, objetiva, né? Então eu quero de uma maneira grátis aí ajudar as pessoas a chegarem a alcançar os seus sonhos, a encontrar, a desenvolver as competências. Esse está sendo o meu propósito aqui com essas lives. Quem puder, eu fico muito feliz aí se vocês puderem dar um print, me marcar no Instagram. Eu fico muito feliz, me dá força aí para continuar com esses aprendizados, com essas mentorias. Eu vou abrir aí para vocês, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, muito importante aí para saber se vocês entenderam ou se até ficou alguma dúvida. Amanhã eu vou falar aí com vocês
sobre quando eu devo abrir minha empresa, saber aí, né, a avaliação de desempenho, né, a avaliação de competências, avaliação se você sabe realmente o que você faz, se você domina o que você faz. A gente vai conversar tudo isso amanhã, sobre os benchmarks, a importância de saber os benchmarks. O que é o benchmark? Amanhã eu vou te explicar. Quando eu devo começar a contratar na minha empresa? Amanhã nós vamos tratar tudo isso. E também falar um pouco sobre o teste do tempo, que é algo mais desafiador nas empresas hoje. O teste do tempo é algo muito importante. Poucas empresas sobrevivem por conta do teste do tempo. 80% das empresas que nascem, elas não completam um ano. Isso é um dado muito, muito triste. Nós precisamos aí ter força para continuar e alcançar nossos sonhos, prosperar. Assim como a fé é a seiva do mundo espiritual, o dinheiro é a seiva do mundo natural, né? Então nós temos que aí colocar uma meta de abrir a nossa empresa sim. Todo mundo pode abrir sua empresa e ganhar aí o mercado que quiser e crescer e ter sonhos grandiosos. E é por isso que eu estou fazendo essas lives para vocês. Então, pessoal, manda sua pergunta aí que eu estou pronto aí para responder em cima de tudo isso que a gente já viu. Se ficou alguma dúvida, é importantíssimo aí a gente colocar esses 10 minutinhos faltantes aí para a gente poder responder aí para vocês. Espero que tenha valido a pena aí todo esse conteúdo. É um conteúdo extenso, por isso que eu vou sortear aí depois a mentoria para vocês. Então, manda sua pergunta aí, que eu vou ficar muito feliz em respondê-la. O Juan perguntou, na sua mentoria, além de ajudar a abrir empresa, também vai abordar questões de inteligência emocional, vendas e comunicação? Sim, Juan, eu vou abordar todos esses temas, porque eles são muito importantes aí na abertura da empresa. Entender se a pessoa está no momento certo de abrir a empresa, se ela está no momento certo de dar o próximo passo, né? Tanto na parte emocional, tanto na parte de inteligência, vendas, comunicação, e estruturar essa pessoa para que ela possa aí conquistar o próximo passo, que é o sonho de abrir a tua empresa. Então, se você quer ir essa mentoria, é importante que você faça o regulamento. Eu vou deixar o regulamento escrito lá na descrição da live salva. Michael, você acha possível abrir uma empresa sem sair do emprego atual? Excelente pergunta, André. Muito boa a tua pergunta. O que eu vejo? Quando nós dizemos objetivo principal bem definido, é o que? Nós devemos colocar a nossa energia tudo naquilo que nós acreditamos. É a fé aplicada. Mas, Michel, eu não consigo sair porque eu dependo da renda. Legal, vai estruturando, vai fazendo tudo isso que nós estamos falando na live. Vai escrevendo, vai pesquisando o mercado, vai aumentando suas competências, se torne uma pessoa mais atrativa. Defina aí se você domina aquilo que você faz, se você está pronto para resolver problemas complexos, porque a empresa ela só aumenta de tamanho quando você é muito bom de tomada de decisão. Eu sou bom de tomar decisão, eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu tenho validação. Nós vamos falar tudo isso amanhã, né? E é importantíssimo você aí saber qual é o momento exato, que você tenha confiança, que você sabe que Deus tocou no teu coração aí de abrir a tua empresa, que você vai precisar aí da fé, do teu emocional, você vai precisar da tua inteligência para que você conquiste bons resultados. Isso é importantíssimo. Espero ter respondido sua pergunta aí, André. A Ivani está me perguntando, Ivani Santiago, já tive CNPJ, posso usar hoje? Ivani, eu sugiro que você procure um escritório de contabilidade para que ele busque aí o teu CNPJ e ele identifique como que ele está, se ele está ativo, se ele está com dívida, se ele está com algum problema aí, né, na parte tributária. É importante você ter pessoas de confiança quando você vai abrir sua empresa. O escritório de contabilidade é algo muito importante para que você comece certo, da maneira certa, com o seu CNPJ, com os seus tributos em dias, né, dar a César o que é de César. E é importante aí para você dar os primeiros passos. Busca um escritório de confiança, peça para eles avaliarem aí a tua empresa, ver como está na parte tributária, ver como está aí tudo certinho, os impostos, para que você possa retomar. Mas com certeza, se você não fechou essa empresa, é bom você procurar logo. Pessoal, tem alguém que mais uma pergunta sobre abrir sua empresa do zero? É importantíssimo. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Paulo Codo perguntou:
Como profissional liberal que trabalha com prazo dado pelos clientes, como melhorar e dominar o tempo? Paulo, excelente pergunta também. O empresário ele tem um grande desafio, que quanto mais o tempo passa, menos tempo ele consegue ter. Até que ele assista a nossa segunda live, que é a live de gestão do tempo. Ela está gravada no Instagram, ela está no YouTube, então procura lá, Michael_Dantas no YouTube, tá lá, assista essa live, mas eu já vou te dar, né, se inscreve no canal, importantíssimo aí, para que você acompanhe tudo que a gente for postando, clique no sininho, o Breno tá me lembrando. Gestão do tempo é algo muito desafiador, né, e saber colocar os nossos prazos para que a gente cumpra, né, porque o comprometimento nada mais é, ser eficiente nada mais é que a gente cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Então, quando a gente quer agradar muito o cliente, a gente começa a entrar nos prazos do cliente, lembra da gestão do tempo que eu falei? Emergência, urgência, importante, necessário, útil e fútil. Caracterizar isso é muito importante para que você possa aí entender como gerir esse tempo. Então, o cliente se dá para adaptar, beleza. Se não dá, talvez você precise pensar em contratar pessoas aí para te ajudar na eficiência de fazer esse serviço. Talvez você esteja aí com muita demanda e está com medo de contratar. Nós vamos falar sobre isso amanhã, que contratação não é despesa, contratação é investimento. Ela só te torna despesa quando você não contrata direito ou quando você contrata sem saber o que essa pessoa vai fazer direito. Então, lembra do escrever que eu falei na live? Escreva tudo o que você quer fazer. Se vai contratar, escreva o que essa pessoa vai fazer. Explique para ela. Tenha videoaulas já gravado para ela chegar e não tomar nem seu tempo. Ela já assiste e já vai para o game ali. Ou na nossa empresa, na Dantas, a gente chama de buddy. Buddy é a pessoa que vai acompanhar essa pessoa que entra, dando todo o suporte aí para ela entrar de uma maneira mais eficiente e já entrar já no game, já no skin the game, pauleira, não dá tempo, vamos que vamos, né? Tem algumas pessoas que trabalham conosco aí, então já sabe que entrou, já vai pro trabalho. A Ana tá perguntando aqui do escritório E9, e eu vi o seu comentário, Ana, falando que o nome da tua empresa ela foi dada por conta da tua avó, se eu não me engano. Parabéns, isso é uma honra muito grande para aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. Michael, qual que é o momento ideal para contratar colaboradores? Ana, eu vou responder essa pergunta amanhã, então para que vocês entrem aí, qual é o momento certo de contratar? Já dei uma brechinha aqui, contratar é investimento, não é custo. Só é custo quando a gente não contrata direito, por experiência própria, tá? Só é por experiência própria, porque já passei por contratações que não teve sucesso, já contratei sem saber o que a pessoa ia fazer, apenas para tampar um buraco que eu via na empresa e não foi legal. Então precisamos aí definir certinho o que essas pessoas vão fazer, como vão fazer o fit cultural, alinhamento técnico, alinhamento comportamental, que hoje as empresas contratam mais por comportamento do que por competência técnica. Eu acredito que futuramente as empresas vão se tornar instituições de ensino, né? Principalmente pelo desafio que nós passamos hoje de ver aí a deficiência de muitos mercados, de muitas áreas. Então toda empresa tem que saber que elas vão se tornar empresas de ensino ao longo do tempo. O Lucas está perguntando, Hassentelf, grande parceiro aí, abriu a empresa recentemente, uma grande imobiliária, né? Imove, parabéns aí pela iniciativa, você é um cara extraordinário, pessoal nota 10. Qual é o valor capital ideal para ter antes de abrir uma empresa? Como fazer esse cálculo? Lucas, vai muito de como você quer começar, né? Eu falei na live de começar pequeno, né? Eu comecei alugando um local, eu tinha uma impressora tinta, um notebook 3 meses de aluguel. Eu não tinha capital nenhum. E o que eu vendia? Eu vendia o meu conhecimento técnico. E isso me ajudou a agregar recursos. Mas é muito bom você calcular como você vai abrir o seu capital social em cima daquilo que você já possui e vai colocar na empresa. Porque o capital
ideal aí para você abrir seria você identificar os produtos que você vai precisar comprar para vender. Eu sugiro que você compre aquilo, identifique no mercado o que está sendo mais vendido para que você crie caixa, para que esse caixa você possa investir em outras situações. Eu dou um exemplo muito grande que é o exemplo da padaria. O pão francês é só um atrativo e aí eles vendem as demais mercadorias para poder ali agregar valor, né? Então tem tudo isso daí. E para fechar aqui eu vou responder a pergunta da Jennifer Trúculo. Qual a sua orientação de como apresentar a empresa para investidores? Pô, legal. Essa é uma pergunta já para uma empresa que está em andamento, né? Lembrando que você tem que saber o porquê você quer que esses investidores entrem. Você vai abrir o capital da empresa? Você vai tornar essa empresa explorada aí no mercado financeiro? Então você vai ter que saber de valuation e você vai ter que saber de equity. Não cabe essa resposta completa aqui dentro, mas entendendo que o equity ele é sobre o caixa da tua empresa, sobre o valor do dinheiro, é um cálculo e já existem inteligências artificiais que fazem esses cálculos, né, que dá ali para você poder abrir o capital. Se você quer que investidores como sócios entrem na tua empresa, é importante lembrar que o sócio ele nunca pode fazer aquilo que você faz. Ele tem que fazer duas coisas distintas, né? Para que vocês não batam cabeça. Senão você vai ter só uma divisão de lucro. Então, quando você busca investidores, a sua empresa tem que ter o quê? Índices. Ela tem que ter indicadores para que você mostre que a sua empresa é uma empresa lucrativa, que vale a pena, que ela tem uma boa solução de mercado, né? Uma solução aí para as problemáticas que existem hoje no mercado que você está atingindo. Então, isso é algo que a gente pode, se você ganhar a mentoria, eu posso te ajudar com a parte de equity, que envolve tudo isso, faturamento versus lucro, que muitas vezes a gente se preocupa muito com faturamento, esquece do lucro. Então é importante a gente saber que a nossa empresa ela vive de lucro, não de faturamento. É isso aí, liquidez, vamos embora, faturar, dinheiro no bolso. Então seria isso, pessoal. Lembrando, eu vou salvar essa live. Se vocês tiverem mensagens aí, pode mandar para mim com as dúvidas, eu vou me esforçar para responder vocês o quanto antes, né? Eu agradeço muito, lembrando que amanhã, o mesmo horário, às 19h57, temos a segunda aula. Se valeu a pena, volta, indica pra galera aí. Eu espero e conto com vocês aí para que seja muito legal. É muito importante aí a participação de vocês. Isso eu fico muito feliz, contente. Espero ter sido claro. Espero aí que vocês tenham entendido. Vamos disponibilizar amanhã materiais avaliativos, materiais consultivos sobre como abrir sua empresa da maneira mais correta. Então não percam amanhã, galera. Amanhã vai ser uma aula extraordinária. Eu chamo de aula porque é muita informação, é muita ferramenta e não dá para passar como live. Então fica gravado aí como aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado aí por todos, né? Lembrando que vai ficar gravada a live. Comentem lá. Mentoria. Se vocês comentarem mentoria e derem um print na tela aí e postar no story, vocês já estão concorrendo. Vou deixar descrito aí no editado na live. Tem que marcar você. E me marcar, né? Não basta printar lá, senão eu não vou ver. Me marca aí, pessoal. Beleza? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham prosperidade. E até amanhã. Vamos nessa, pessoal. Deus abençoe.